alunos, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. O tema da aula de hoje são grandezas proporcionais. O que é uma grandeza? Grandeza é algo que pode ser medido e a proporcionalidade é a relação entre essas grandezas. Então, vamos explicar melhor com números, né? Então, duas grandezas são ditas proporcionais se for possível construir duas razões equivalentes entre elas. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma razão. O que é a razão, professora? Razão é uma fração onde a gente pode colocar dois termos. A razão de dois termos é a gente construir uma fração com esses dois termos. Então, por exemplo, essa razão que eu construí aqui é de velocidade com 1 km rodado. Então, com 60 km por hora, eu consigo percorrer 240 km. Ou seja, se eu aumentar minha velocidade e colocar a 120 km por hora, eu vou conseguir percorrer com o mesmo tempo 480 km. Está vendo que aqui eu aumentei, eu fiz vezes 2? Eu fiz o dobro. Se aqui eu fiz o dobro, aqui eu também vou fazer o dobro. Então, 60 vezes 2, 120. 240 vezes 2, 480. Então, o que a gente quis mostrar? Que se eu aumento aqui em cima, embaixo automaticamente vai aumentar também pela mesma proporção, que nesse caso é 2. Então, duas razões equivalentes é isso. Por quê? Ao simplificar essa razão, essa fração, eu chego à equação 1/4, a fração 1/4. E se eu simplificar essa razão aqui também, essa fração, eu também chego a 1/4. Então, quer dizer que elas são equivalentes, tá? Elas sempre resultam na mesma fração reduzida. Então, hoje nós vamos falar sobre a grandeza diretamente proporcional. Existe outro tipo de grandeza proporcional que nós vamos ver na próxima aula. Então, quando um aumento na medida da na primeira razão, no caso, gera um aumento na medida da segunda, ou uma diminuição, e isso numa mesma proporção, então nós dizemos que essa razão é uma grandeza diretamente proporcional. Seja aumento, seja diminuição, mas tem que ser na mesma proporção. Então aqui hoje eu trouxe dois casos. Por exemplo, nós temos aqui um caderno que 3 cadernos custa R$8. Então, como eles têm uma mesma proporção, se eu for comprar 6 cadernos, vai sair R$16. Por quê? 3 vezes 2 é 6. Então, 8 vezes 2 é 16. Agora, se eu for comprar 12 cadernos, obviamente do mesmo modelo, enfim, o mesmo tipo de caderno, se eu comprar 12, vai sair R$32. Por quê? Porque 3 vezes 4 é 12. Então, 8 vezes 4 é 32. Então, eles estão numa mesma proporção, tá? Nesse caso de aumento. Aqui, a mesma coisa. Com 20 litros, eu consigo rodar 300 km, nesse exemplo. 60 litros, então eu vou conseguir rodar 900 km. Porque 20 vezes 3 é 60. Então, 300 vezes 3 é 900. A mesma coisa com 80 km, que eu vou rodar 80 litros, que eu vou rodar 1.200 km, tá? Então, por quê? Por causa que é da mesma proporção, que é o nosso conteúdo de hoje. Então, elas são diretamente proporcionais. Então, se aumenta uma, aumenta a outra. Se diminui uma, diminui a outra. Então, através desse conteúdo, das grandezas diretamente proporcionais, a gente consegue resolver uma regra de 3. Então, quando a regra de 3 ela envolve grandezas diretamente proporcionais, basta aplicar a propriedade fundamental de proporção, que é o famoso multiplicar cruzado, para transformar a proporção em uma equação facilitada. E é necessário que 3 valores sejam apresentados, para que assim descubra o quarto valor. Então, as regrinhas para a regra de 3 são essas. Nós precisamos no enunciado encontrar 3 valores apresentados para a gente descobrir um quarto, que vai ser a nossa incógnita. O que é incógnita, como a gente viu nas outras aulas, é uma letra, um valor que a gente queira descobrir, tá? E é só, então, a gente aplicar
a propriedade fundamental da proporção, o multiplicar cruzado. Então agora vamos para o exercício. Vamos aplicar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu. Então vamos lá. Para fazer 2 bolos, utilizei 500 gramas de chocolate. No entanto, farei 7 bolos. Qual a quantidade de chocolate necessária? Então, aqui a gente tem 3 informações. Vamos lá. 2 bolos, 500 gramas, 7 bolos. O que ele quer? Ele não quer a quantidade de chocolate? Então, essa vai ser a nossa incógnita, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa para a gente resolver uma regra de 3 é a gente identificar as 2 informações que ele quer. Então, ele deu as informações do bolo e ele quer saber as gramas. Ele quer saber a quantidade de chocolate, né? Em grama. Então, bolos são as quantidades que ele deu certo. E grama é o que ele quer. Então, vamos lá. Para 2 bolos, eu usei 500 gramas. Então, para 7 bolos, quantas gramas eu vou usar? Então, por isso que eu coloquei o meu X aqui. É a incógnita, é o que eu não sei. Nisso, apliquei um multiplicar cruzado, né? Então, multiplicando aqui, 2 vezes X. Multiplicando aqui, 7 vezes 500. Quando a gente tem uma letra, uma incógnita, a gente usa o ponto para representar a multiplicação, tá? Não esqueçam disso. Então, vamos lá. 2x é igual a 3.500, que é, né? 7 vezes 500 é 3.500. Passo 2 dividindo, x igual a 3.500 dividido por 2. X igual a 1.750 gramas. Então, o nosso valorzinho aqui de x é igual a 1.750 gramas, tá bom? É isso, gente. Então, na próxima aula a gente vai aprender um pouquinho sobre as grandezas inversamente proporcionais. Então, eu espero vocês na próxima aula. Muito obrigada e até a próxima!